E hoje nós vamos começar Romanos capítulo 8, né? Capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Romanos 8, versículo 1 a 14. Vocês lembram bem das últimas duas sextas-feiras? Quando nós falamos daquele conflito da carne contra o espírito, não? Lembram bem? Quantas naturezas nós temos então? Ninguém responde, ninguém lembra nada. Duas. Quais são? Isso, uma natureza carnal, está na nossa carne, uma natureza ruim. Paulo disse, na minha carne não habita bem nenhum. Quando eu quero fazer o bem, eu não faço. Não quero fazer o mal e acabo fazendo. Então ele diz, na minha carne não habita bem nenhum. Então você tem que entender que você possui uma natureza carnal externa, que não habita bem nenhum. A tendência dela é sempre coisas contrárias a Deus. Mas Paulo diz, no homem interior tenho prazer na lei de Deus. O que é o homem interior? Aquele que nasceu de novo. Quem é nascido da carne é carne. Quem nasceu do Espírito Santo é o quê? Espírito. Então o homem interior é espírito em nós. Está bem claro? A carne não nasce de novo, mas quem nasce de novo é o espírito. Então quando Paulo fala do homem interior, nós temos várias passagens. Sexta-feira, o homem interior. Ele falou aqui na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 13, 4, ele fala assim, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo acontece o que no homem interior? O nosso homem interior se renova. Então o exterior está se corrompendo. Quando ele fala se corromper, não é estar em pecado, ele vai envelhecendo, a morte vai se cumprindo no homem exterior, mas ao mesmo tempo dentro de nós, no homem interior, ele está se tornando renovado, cada vez mais preparado para ir para a eternidade. Então, nós temos duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Aonde está a nossa imagem e semelhança de Deus? Deus é espírito, é no espírito essa imagem e semelhança. Está bem claro isso? Vocês entendem isso, né? Tá? Porque nós vamos entrar num assunto muito sério hoje, que não há mais condenação. Para quem que não há condenação? E se eu não entender essas duas naturezas, esse processo da carne contra o espírito, vai ser difícil entender que não há mais condenação. E crer que a condenação que cabia a mim, caiu sobre Jesus Cristo. Eu não vou entender. Vai ser muito difícil eu entender isso. Está bem claro esses assuntos? Podemos caminhar, né? Então nunca esqueça, você vai passar uma grande batalha. Antes de ler esse texto, vamos lá. Gálatas capítulo 5, eu tenho que falar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá, vai um pouquinho para frente. Gálatas capítulo 5. O apóstolo ele vai falar, versículo 16. Em diante, ele diz assim, Gálatas 5,16, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então como é que a carne vai ser vencida? Quando eu ando no Espírito. Então eu não vou cumprir as concupiscências da carne. Ele fala assim, porque a carne milita. O que é militar? É pelejar, é lutar. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. São opostos, está assim na tua Bíblia, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então esse conflito entre carne e espírito é uma coisa constante na nossa vida. Você tem duas naturezas. A natureza carnal, ela quer pender para o mundo, para as paixões do corpo, satisfazer os olhos, ela quer essas coisas. A natureza espiritual quer Deus, adorá-lo. Como é que eu adoro a Deus? Com a alma, com as emoções? Não, eu adoro a Deus em espírito.
não é? Meu corpo não adora a Deus. A pessoa pode falar assim, vamos adorar a Deus, se ajoelha, levanta a mão, isso é tudo coisa externa. Adorar é uma coisa que procede do homem interior, é eu e Deus no espírito. Mas é bom levantar a mão, é bom ajoelhar, não vamos desprezar isso. Mas isso não quer dizer que eu estou adorando a Deus. Adorar é uma coisa do espírito, está bem claro? Então, nós sempre vamos passar esta batalha, nunca esqueça isso. A carne voltada para fora, para as preocupações, para os prazeres, para os desejos. O mundo atrai a carne muito, mas lá dentro eu tenho prazer nas coisas de Deus que desagrada a carne. Que desagrada a carne. Então nós vamos viver nessa batalha. Quanto mais eu vou crescendo por dentro, mais facilidade eu tenho de negar as coisas da carne. Eu vou andando no espírito e não vou satisfazer as coisas da carne. Então espiritual, uma pessoa espiritual não é uma questão de aparência. É uma questão de o quanto eu ando no espírito e vou mortificando as coisas da carne. Vocês estão entendendo? Às vezes a pessoa está num caráter que todo mundo vai dizer, essa mulher é santa, mas ela está numa carne total. Ela só está com uma aparência religiosa. Quando ela abre a boca, ela condena a igreja inteira, fala mal de todo mundo, mata todo mundo. Você entendeu? Está numa carne pior do que quem não está vestido como ela. Então ser espiritual não é uma questão de aparência. Na ótica de Deus, ser espiritual é isso. O quanto este meu filho está andando pelo homem interior. Ele vive diariamente pelo homem interior. Então ele é espiritual. Se ele anda o máximo no espírito, então ele é uma pessoa espiritual. Está bem claro isso? Né? Então não esqueça isso. Porque depois de um Romanos 7, que Paulo revela esse conflito que a gente tem, ele já entra em Romanos 8 dizendo que não há mais condenação. Né? Ele não diz que nós não vamos ter esse conflito, ele diz que nós vamos ter. Então, ainda que eu viva nesse conflito, eu tenho que entender que eu sou uma pessoa salva. Uma pessoa salva não é aquela que não vive em conflito, é aquela que vive no conflito. Essa é a questão. Não é porque eu vivo nessa luta contra a carne que eu estou perdido e não sou salvo. Tem gente que é assim, ó. Ele acorda de manhã e se sente bem, eu estou salvo. Aí ele errou, depois do almoço ele já perdeu a salvação. O nome dele já foi lá no livro da vida, Deus, Jesus já pagou. Aí à tarde ele se arrepende, Jesus vai lá e escreve de novo. Na maior parte das igrejas que vivem por obras para manter a salvação, a pessoa se sente salvo um dia, o outro dia está perdido, se sente salvo no outro dia está perdido. Aí vem aquela pregação, se você não fizer isso, está debaixo de condenação. Então a pessoa não sabe ser salva, não tem convicção que é salva. Olha, se Deus quiser, eu estou subindo um degrau a mais, um dia eu vou chegar lá. A salvação é uma coisa nesta vida, já começou aqui, já sou. E por fim vou herdar a vida eterna. Está bem claro isso? Então vamos lá, Romanos 8, volta. Pode perguntar, pode perguntar. Então aí é que está. Agora, deixa eu entrar em Romanos 8 para você ver. Aí é que está. Né, a gente pensa assim, agora eu vou só andar no Espírito, né, eu vou me esforçar. Aí você vai ver que é a própria obra de Deus que me leva a andar no Espírito. É a dependência dele. Mas Romanos 8, vamos lá. Ó. Romanos 8, 1. Depois que Paulo, olha, vamos analisar desde o começo. Abre lá em Romanos 1, olha lá. Paulo faz a sua saudação. No versículo 1 ele diz que ele foi separado para o Evangelho. Olha o versículo 1, vamos recapitular para chegar até o Romanos 8. No versículo 1 ele fala que foi separado para quê? Não para a lei, mas para o Evangelho. No versículo 9 do capítulo 1 de Romanos, ele fala que servia a Deus no Espírito, no Evangelho, mas no Espírito. Versículos 16 e 17 ele diz que é o Evangelho. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. A justiça de Deus se revela onde? Na lei ou no Evangelho? No Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela sua própria fé. Aí do versículo 18 do capítulo 1, até o versículo 20 do capítulo 13, o que Paulo está explicando? O estado de pecado e de condenação do homem. Ele vai mostrar que o homem é caído, é estragado, é doente, está perdido, não tem força por si mesmo para sair dessa situação.
Ele vai mostrar a incapacidade da carne de libertar o homem por si mesmo. Ele vai mostrar que todos estão contaminados. Olha só no capítulo 3, quando ele cita ali, ó, a partir do versículo 10 do capítulo 3 de Romanos. Olha lá, como está escrito: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ele não está mentindo. Ele está dizendo que não há um justo sequer, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Então você deduz o quê? Para uma pessoa entender, uma pessoa buscar a Deus, é só uma ação de Deus na vida dela. Caso contrário, ela não vai fazer isso, não vai. Continuando. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, na ótica de Deus, a raça humana é isso aqui, ó, que nós estamos lendo. Essa é a condição do pecador. Não há um justo. Não há quem entenda, não há quem faça bem. Todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis. Então, toda a raça humana no pecado para Deus é inútil. Está bem claro isso? É inútil. Continuando. Aí ele diz, ó, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, seus pés velozes para derramar sangue, no seu caminho há destruição e miséria, elas desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dele. Então, do capítulo 1, versículo 18, até esse capítulo 3, versículo 20, Paulo vai usar quase 3 capítulos para explanar a condição destruída do homem. É isso que você tem que entender muito. O espírito morto, uma alma estragada, um corpo do pecado, um programa maligno chamado pecado no homem, programado para fazer o mal. Olha a televisão, olha lá, vê lá um Datena, é só morte, só desgraça. Olha o que o homem está fazendo, está programado para isso. Olha a corrupção do governo, todo mundo roubando e roubando, porque o homem é assim, gente, está programado para o mal. Vocês entendem isso ou não? Então Paulo esclarece e mostra a decadência, a depravação da raça humana, a incapacidade dela. Ela pode ser religiosa, pode ser educada, isso não rompe com o poder de destruição do pecado. Então aí nós entramos, versículo 21 do capítulo 3, olha lá, Paulo começa a explicar a justificação pela fé, não por obras. Então nós explicamos que Cristo, para poder libertar o homem, salvar o homem, ele se transformou num homem, nasceu de uma mulher, nasceu sob a lei como cada um de nós, ele se tornou humano, mas Deus também, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue dele é da genética de Deus, não é do homem, porque senão não poderia fazer a expiação dos pecados. Cristo se humaniza, vai para a cruz do Calvário e ele cumpre o verdadeiro sacrifício, a verdadeira obra de libertação. Então, enquanto eu não entender que a verdadeira obra de libertação e de restauração é o sacrifício de Cristo, eu não consigo entender a graça de Deus. Eu vou achar que eu fazendo muito eu estou melhor com Deus, eu fazendo pouco eu estou pior. Eu vou medir a salvação e justificação por obras, e não é. Então Cristo vem, ele faz isso, aí ele abre a grande porta. Agora o homem pecador, caído, estragado, crendo em Cristo, ele é perdoado por causa do sangue, e ele vai ser justificado, tirado dessa condição de desgraça que ele está. Só o que Cristo fez é que tira ele disso. Está bem claro? Então do versículo 21 do capítulo 3 até o capítulo de número 5, Paulo vai explicar a justificação pela fé. Paulo pega o grande exemplo da fé, que é Abraão. Capítulo 4 inteirinho ele vai falar de Abraão. Ele vai falar assim: Abraão fez coisas boas, mas não foi justificado por obras. Ele foi justificado pela fé que ele teve em Deus antes de ter qualquer obra. Então Paulo vai deixar claro que Abraão, apesar de ter deixado a cidade dele, Ur dos Caldeus, peregrinado, passado aquele processo todo, ele não foi justificado por isso.
Ele foi justificado pela fé que ele teve antes de qualquer obra que ele tivesse. Então Paulo vai deixando claro o quê? Que o sacrifício de Cristo é o único meio de justificar e libertar o homem. O homem está condenado sem condições de sair disso. Cristo vem, paga o preço da redenção, justifica o homem gratuitamente, e o homem é justificado por crer em Cristo. O que é ser justificado? Quem quer me explicar? Sim, ele é justificado pelo sacrifício. Mas, meus irmãos, vocês já ouviram isso 1000 vezes. O que é ser justificado? É alguém que Deus não imputa mais o pecado. O preço, a dívida, é alguém que não deve mais. Alguém que Deus olha e fala: porque você creu no meu filho, eu imputei a você a justiça dele. Aos meus olhos você é justo. Isso é ser justificado. Você não deve mais nada. Cristo pagou tudo por você. Deus tirou de você a sentença da condenação. O escrito da dívida que pesava contra você, Cristo desfez na cruz. É aquele exemplo que eu dei: uma pessoa devia 100 mil reais, não tinha com que pagar, o credor vai pô-la na cadeia. Vem alguém que tem recursos, toma o lugar dela, paga os 100 mil reais por ela e limpa o nome dela. Ela não deve mais nada. O que ela fez? Nada. Alguém com poder fez isso no lugar dela, assumiu o lugar dela, substituiu e livrou ela da dívida. É isso que Cristo fez. Então Cristo tomou nosso lugar, nos substituiu, pagou o que nós devíamos. Agora Deus olha para mim, você fala assim: você não deve mais nada, é justificado. O que eu fiz, Deus? Nada. Mas então, como é isso? Meu filho fez por você e você creu. Está entendendo isso? Sim ou não? Então, depois que ele fala da justificação, ele vai trabalhar no capítulo 5, também falando da justificação. Do versículo 12 em diante, até o versículo 21 do capítulo 5, ele vai fazer um paralelo de Adão em Cristo. Não vou ler. Então, em Adão entra a morte, em Cristo entra a vida. Em Adão entra a condenação, Cristo tira a condenação. Em Adão entra o cativeiro, Cristo nos tira do cativeiro. Ele vai mostrar que Cristo resolveu o nosso problema. Capítulo 6 vai centralizar na obra de Cristo na cruz. Os nossos pecados foram postos nele, nós morremos, nosso velho homem foi crucificado, a nossa dívida foi paga por ele na cruz, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, morremos para os pecados, morremos para o poder do diabo, fomos libertos. Sim ou não? Né? Então ele está dizendo aqui que o pecado não vai ter domínio mais sobre nós. Nós não estamos mais debaixo de lei, estamos debaixo da graça. Então Cristo resolveu o nosso problema do pecado, certo? No capítulo 7 do versículo 1 até o versículo 6, o que Paulo vai explicar? Ele vai fazer aquela analogia, citando como exemplo o casamento. Ele vai mostrar que através da morte de Cristo nós morremos para a lei, fomos libertos da lei pela morte de Cristo, não vivemos mais na lei, fomos tirados da lei. Está bem claro isso? Ele cita o exemplo da mulher casada: enquanto o marido vive, ela não pode casar com outro, mas se o marido morrer, acabou a lei conjugal. Então ele explica aqui, a lei conjugal acaba pela morte. Então quando Cristo morreu, ele nos incluiu na morte, e pela morte nós somos libertos da lei, a morte de Cristo na cruz. Aí ele entra, parece que tudo muda. Ele começa a entrar agora, porque a lei veio, o que a lei mostrou, e as duas naturezas do homem, o conflito do homem salvo, com o homem exterior e o homem interior, a grande batalha que ele está travando de dentro para fora, de fora para dentro, constantemente. Você pode ver que o teu homem exterior é um estorvo na tua vida. Esse homem exterior tem uma alma que foi afetada pelo pecado. O teu estado emocional é um estado doente, desequilibrado, atrofiado, imperfeito. O que mais você sofre é naquilo que você sente, é diariamente isso. É ou não é? O que aconteceu com o pecado? Entre outras coisas, a alma do homem foi destruída. Um sistema emocional invertido se manifestou no homem. Então você pode ver que a gente sente coisas estranhas contra nós mesmos. Deus não disse assim: haja ódio para todo mundo,
e haja medo para todo mundo, e todo mundo fica com depressão. Mas por que o homem sente essas coisas? Por causa do pecado, da alma dele destruída, um mundo emocional doente, meus irmãos. A maior batalha que você trava, eu falo isso todos os dias, está dentro da tua própria alma, com aquilo que você sente. É medo, é angústia, é tristeza, é inquietação, não é verdade? Fala a verdade isso, é uma guerra constante. Os teus filhos, o comportamento deles te afeta, o marido afeta, a esposa é uma panela de pressão, borbulhando o tempo todo. Então Paulo explica isso. E quem sente assim vai falar assim, olha, sabe por que eu sinto assim? Porque Deus me largou, Deus não está comigo. Então vamos falar, ó, você está em algum pecado. É sempre a mesma conversa, porque ele desconhece essa batalha das duas naturezas, ele desconhece. Agora, por que depois de Paulo explicar essa batalha, ele entra em Romanos 8:1, agora, pois não há condenação. Vamos ler então, o versículo 1 a 11. Agora, pois, nenhuma condenação existe. Para quem não há condenação? Os perdidos estão envolvidos nisso aqui? Não. Veja bem, ele está falando isso para a igreja, para crente. Agora, pois, nenhuma condenação existe ou há. Para quem? Para os que estão em Cristo. Só para os que estão em Cristo. E como é que eu entro em Cristo? Aceitei Jesus como único e suficiente Salvador. Fui liberto do império das trevas, transportados para outro reino, o reino do Filho do seu amor, em Cristo. O que é essa palavra em Cristo? É um sistema de vida, de governo, um reino onde Cristo é o controlador, o administrador, o que controla tudo. Então, quando eu entrei em Cristo nessa dimensão, né, não há mais condenação para mim. Por quê? Porque tudo ficou do lado de fora. Cristo já foi condenado no meu lugar, tudo já aconteceu na cruz. E porque eu creio, sou transportado e posto em Cristo. E em Cristo não há mais condenação. Para quem? Só para quem está em Cristo. Quem está fora de Cristo está condenado. Está condenado. Vocês estão entendendo? E quem é que entra em Cristo? Só quem nasceu de novo. Fala assim, só quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, não tem a vida, não tem o novo homem. Agora, a grande pergunta. Pode alguém que está dentro de uma igreja com a Bíblia, irmão, não ter nascido de novo? Pode. Pode. Tem um monte deles. Se emocionaram, eles eram atraídos para a igreja, porque alguém disse que eles iam arrumar dinheiro, porque era o culto da cura das emoções, ele precisa casar. Fazia até culto para essas coisas. Então, hoje em dia, a igreja encheu de gente com essa finalidade de vir para a igreja. Mas que nunca se arrependeram dos pecados, tiveram encontro com Jesus, que nasceram de novo mesmo. Então tem muita gente hoje na igreja assim, está com a Bíblia na mão, vem fazer campanha disso, campanha daquilo, conquistar isso, conquistar aquilo. Tem pregador que não nasceu de novo, está cheio deles, olha o que eles pregam. Você já foi tomar o banho de luz essa semana? Já bebeu a gotinha do milagre? Um pregador que prega isso numa televisão não pode ter nascido de novo, gente. Porque isso aí não é evangelho. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Né? Então tem muita gente que prega o evangelho que não nasceu de novo. Que não entende o evangelho ainda. Você pode achar isso injusto que eu estou dizendo, mas deixa o tempo passar para você ver. Entende? Então, nenhuma condenação há para quem? Pastor, então quer dizer que esse meu conflito do capítulo 7, ele não vai parar para mim me sentir salvo? Não vai parar. Quer dizer, pastor, que ainda eu estou na carne, um lado na carne que eu vou falhar muito? Vai falhar muito. Mas e Deus? Deus sabe disso, é você que não sabe. Puseram na nossa cabeça uma perfeição que eu nunca vou alcançar na carne. Vocês estão entendendo isso ou não? Por isso que encheu de legalismo a igreja. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Fizeram lá 1000 regras que não pode. Não adianta, a carne não muda com esse não pode. Só pelo Espírito é que eu não vou praticar aquilo que não pode. Caso contrário, eu vou praticar mesmo numa igreja cheia de lei. Não adianta, a carne é carne.
Então, pastor, mesmo com o conflito, um dia eu falho, outro dia eu não falho. Eu não quero perder a paciência, acabo perdendo. Às vezes eu sou mais irritado do que paciente, pastor. Eu não me sinto salvo. Pastor, de vez em quando eu me irrito com meu marido. Ele larga lá aquele tênis fedido lá e só ele não sente o cheiro. Eu vejo aquilo, me dá um nó assim, ó. Aí depois ele vem me dar um beijo, dar um tapa nele, né? Mesmo acontecendo tudo isso, você nasceu de novo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Deus conhece a tua natureza mais do que você. Um dia você nasceu de novo, creu em Cristo, foi salvo. Você desconhecia o que é a natureza da carne, não sabe nada disso. Vai demorar anos para você entender isso. Agora Deus sabe da tua fraqueza, da tua deficiência, a tua incapacidade de obedecer a Ele. Que você está sujeito até a pecar mesmo não querendo. Mas porque você creu em Cristo, você recebeu a justiça da cruz, você foi posto em Cristo. Então não há mais condenação. Ah, pastor, então quer dizer que agora eu vou deitar e rolar no pecado. Não é nada disso que eu estou dizendo para você. Você tem uma nova natureza, você tem uma sirene dentro de você. Que cada vez que você for cometer um pecado, ela faz assim, isso é pecado. Se você comete, eu não estou dizendo assim, perdeu a paciência sem controle, se irritou no trânsito, são coisas que você não tem controle. Agora elaborar assim, olha, eu vou cometer um adultério. Você começa a elaborar planos, não dá, meu irmão, não dá. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não dá, você tem uma nova natureza. Eu vou roubar meu chefe. Só de vir isso na tua cabeça e falar assim, tô doido? Não tem nada a ver mais isso comigo. É esse tipo de pecado que eu estou dizendo. Porque se irritar no trânsito, às vezes você vai. Se irritar com o irmão da igreja, vai. Se irritar com a esposa, vai. Com o marido, vai. Com os filhos, vai. Não é verdade? Às vezes está lá alguém, né? Outro dia eu fiquei irritado com o idoso. Pastor, se eu ficou irritado com o idoso, vai para o inferno. Não vou, mas fiquei. Estou lá para pegar um pãozinho no Bergamini, não tem ninguém atrás de mim, eu sou o último da fila, 11 horas, o mercado fechado. Eu estou aqui, a mulher, né? Ela falou, próximo. Veio o idoso aqui, pisou no meu pé, quase me atropelou, nem olhou para mim, quero tanto. Eu falei, isso me dá tique nervoso. Quase que eu cantei a música para ele. Ele é idoso, tem o lugar dele, mas não precisa pisar no meu pé, ele estava longe quando ela perguntou. Ele veio e me atropelou para pedir o pãozinho, não tinha mais ninguém atrás de mim. De vez em quando você fica irritado com isso, não fica? Aí se ele olhasse assim, se tivesse aquela veinha assim, vai querida, vai. Se viesse o veinho assim, vai querido. Mas não precisava me atropelar, gente, vocês estão entendendo? Estou brincando. Isso foi um pecado que eu cometi? Foi, meus irmãos. Mas eu não tive controle das minhas emoções ali naquela hora, vocês estão entendendo? Agora o pecado que a Bíblia fala, aquela coisa que você programa, você sabe, que você planeja e vai, eu vou fazer, eu vou calcular. Esse é o pecado voluntário que você faz porque você quis. Está claro? Você está trabalhando lá, vê uma chance lá de passar uma nota de R$100 para o bolso. Aí você fala assim, mas esses R$100 o chefe está cheio. Aí você programa e pega. Isso que é um pecado. Agora tem coisas que você faz que você peca, não teve nem controle. Não foi o diabo, não. Vocês estão entendendo? Então nós fazemos isso diariamente. Você já se irritou hoje? Tomara que não, que eu já me irritei hoje. Ai, glória a Deus, né? Você teve um pensamento errado hoje contra alguém? Nem precisa passar o filme que eu acho que você teve, viu? Porque o que a nossa cabeça pensa dos outros contra, não é brincadeira, é programada para isso, né? Então você pecou, perdeu a conta. Então Deus sabe que essas coisas vão se manifestar em nós. Por exemplo, você quer ver que é um pecado voluntário? Davi está lá no palácio, o povo de Israel está na guerra, ele está lá. Aí ele olha e vê uma mulher tomando banho nua, a Betseba, a mulher de Urias. Ele falou, olha que mulher bonita e atraente. Bom, o marido está lá na guerra, ela está sozinha, vocês estão entendendo?
Ele podia ter feito assim, ó. Não precisa falar tá amarrado não, porque naquele tempo não falava. Eu sou um homem de Deus, sai fora, né? Ele deve ter ficado olhando, ela olhou também para ele, porque ela também tinha, né? Então mandou chamar a mulher, ele já tinha mulheres. Então isso que é uma coisa trabalhada, que é um pecado, que um filho de Deus não vai praticar, luta contra isso. Mas de repente acontece alguma coisa que você falha durante o dia, se irrita, recebe uma notícia ruim, o chefe dá uma bronca indevida, de repente você fica, qual o problema? Você vai para o inferno por causa disso? Você não tem controle, Deus sabe disso. Mas ainda que você passe por essas coisas, não há condenação, porque você foi posto em Cristo, você está em Cristo, é uma nova criatura, tem um elemento de Deus, esse homem interior, esse espírito nascido de novo, ele já traz a eternidade, a vida eterna já está nele. Assim como uma criança nasce uma coisinha assim, a mulher é fecundada, uma coisa microscópica, já tem cor dos olhos, cor do cabelo, como vai ser? Esse elemento, esse novo homem interior, nascido de novo, que é o Filho de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo, ele não morre mais, meus irmãos, ele já traz a eternidade nele, não morre mais. Ele está em Cristo, a carne não está em Cristo, mas ele está em Cristo. E para quem está nessa dimensão, não há mais condenação. O que eu fiz para merecer isso? Eu não fiz nada. Eu nem tinha condições de fazer. Mas o Verbo que se fez carne, Deus que se fez homem. Por isso que você tem que entender o valor do sacrifício. Aquele sangue que era um sangue de Deus, de genética de Deus. Deus não tinha sangue, mas quando ele se encarnou, ele passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo, para se identificar com o homem. Atos 20, 28 fala assim: pastoreai a igreja do Deus vivo, a qual ele comprou com seu próprio sangue, dizendo que o sangue do Senhor Jesus era um sangue do próprio Deus, que comprou a igreja. Vocês estão vendo como isso é sério? Isso são verdades da nova aliança, que você não vê na velha aliança. Então Deus tinha sangue, passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. E esse sangue derramado, meus irmãos, todo aquele sangue dos animais da velha aliança era uma sombra, que apontava para um futuro quando o Cordeiro verdadeiro viria. Então quando Cristo vem, com este sangue perfeito, ele houve a remissão dos pecados, a propiciação dos nossos pecados. Então é uma obra definitiva, perfeita, inigualável. Então quando eu creio nisso, sou salvo. Então eu passo para este reino, estou em Cristo, não há mais condenação para mim. Agora o Espírito Santo vai começar uma grande obra de aperfeiçoamento. Ele vai começar a me revelar as Escrituras, trabalhar na minha mente, ele vai começar a me guiar a toda a verdade. O Espírito Santo não é alguém violento que faz lavagem cerebral, não. Ele tem uma paciência com você e comigo em todos os aspectos. Quantas vezes ele fala alguma coisa, a gente não entende, vai para o caminho que não devia, mas ele com aquela mãe, com cuidado, e traz de volta para você. É um trabalho imenso, diário, constante, ininterrupto. Então agora eu vou começar a crescer. Ele quer me levar a viver a vida no Espírito. A viver a vida no Espírito. Ele sabe da minha enorme dificuldade. É a mesma coisa que você pegar uma criança de 2 meses, largar no chão e falar, anda. Não vai. Tem pregador que faz isso. A pessoa chega na igreja, não pode, anda. O cara nem nasce, tem uma coisinha assim, ó. Vocês estão entendendo ou não? Então agora ele vai trabalhar, ele sabe da minha enorme dificuldade de andar na linha. Ele sabe que eu tenho uma natureza terrena horrível que se opõe a ele. Ele sabe da minha dor diária, de viver nessa limitação. Então ele vai começar um trabalho enorme para me levar a conhecer a grandeza do que Cristo fez. Me levar a pisar na terra prometida. Terra prometida no Velho Testamento era um lugar limitado lá.
Lê lá em Gênesis que você vai ver, era um lugar limitado, tinha o rio Eufrates que passava pelo meio, era uma extensão territorial, mas a terra prometida da nova aliança é gigantesca, é entrar em cada promessa, em cada coisa que Jesus fez e vivê-las todos os dias da minha vida. Muralha já era, toda muralha já caiu na cruz, eu tenho que entender isso. Então o Espírito Santo sabe dessa minha limitação. Deus sabe que eu não consigo. Como é que Ele vai cobrar uma coisa que Ele sabe que eu sou incapaz de fazer? Deus não me salvou e falou assim, se vira. Ele me salvou e sabe que eu sou incapaz de manter a minha salvação. Mas quem vive debaixo de obras, ele vai achar que ele mantém a salvação pelas coisas certas que ele faz. Ele vai se matar de fazer coisas. Se errou, ele já acha que o nome foi riscado do livro da vida, porque não conhece isso que eu estou te explicando. Não conhece. Então para ele é obras e obras, vai encher a cabeça da pessoa de obras, nunca vai levar a pessoa a depender do Espírito Santo, vai depender do esforço dela. Então quando ela afunda, ela fala assim, não sei nem se sou salvo. Chega para um legalista e fala assim, olha bem nos olhos dele, fala assim, meu irmão, você tem certeza da salvação? Uma boa parte vai falar assim, ó, se Deus quiser, ó, se eu fizer isso, se eu não fizer aquilo, ele vai achar que a salvação depende do que ele fez, do que ele não fez, não que depende da cruz. Ele não tem convicção, não tem convicção de que é salvo, que foi transportado. Ele está em dúvida, porque ele vive debaixo de obras, ou faz, não faz, ou faz, não faz. Se eu fiz, estou salvo, se eu não fiz, estou perdido. Então ele vai cair numa atividade religiosa. Muitos deles vão ficar de segunda a segunda enfiados dentro da igreja. Eles não vão ter tempo para a família, para pensar. Eles vão ficar bitolados de segunda em segunda dentro de uma igreja. Pastor, o senhor está falando uma blasfêmia? Ficar de segunda em segunda dentro da igreja, fica bitolado? Fica. Depois ele não vai ter tempo para a esposa, ter tempo para os filhos, ele vai ficar bitolado dentro da igreja. Ele pensa que está servindo a Deus, às vezes ele está servindo a organização. Os rituais da organização, a exigência da organização. Entende isso? É duro dizer isso, mas é verdade. Muitas vezes ele está assim e não tem certeza de salvação eterna. Aí quando ele se sente fraco, de vez em quando dá uns vazios, a tua alma fica inflamada, dá uns vazios dentro de você que parece que Deus até te abandonou. Só emoção mentirosa, Deus não abandonou, a Bíblia está aqui, Ele está comigo todos os dias. Nesse ponto o legalista está fundado. Então ele vai tentar se justificar essa ausência com atividade de um monte de coisa. Faltou num culto, olha irmão, vigie, porque faltou no culto. Se a pessoa faltou num culto, Deus, essa palavra não deixou de existir, Deus não deixou de ser Deus da vida dela. Vocês estão entendendo? Deus não abandonou ela porque ela faltou num culto, não veio no culto da oração, olha, vigia, não, qual o problema? A palavra anulou porque ele não foi a obra de Cristo na cruz não vale nada, porque ele não foi no culto da oração. Então uma pessoa assim está debaixo de um cativeiro mental enorme, aprisionada, ela não sabe que ela pode adorar a Deus em qualquer lugar, no metrô, no avião, na rua, no banheiro, que Deus está além dessas quatro paredes de qualquer reunião. Paulo diz lá em Atos, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você acredita nisso? Então, meu irmão, vamos enxergar o Evangelho. Então agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tem tradução que está assim, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E outras não estão, né? Então não tem problema, vamos lendo. A minha não está, atualizada não está. Então ele diz assim, pode falar. Claro, Carlos, pode falar. Sobre qual? A tua tradução é a trinitariana. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse andar no Espírito são os nascidos de novo. Os nascidos de novo. Nós vamos explicar isso. De novo, ele não pode andar na carne.
Não, ele vai andar na carne. Mas a vida dele está onde? No Espírito. Isso porque ele tá na natureza. Que ele vai andar. Quanto mais ele for, quanto mais ele não está livre, porque quanto mais ele for andando no Espírito, o que acontece? Uma coisa vai crescendo e a outra vai morrendo. Então, quanto mais ele vai andando no Espírito, ele vai se desprendendo da carne. Mas enquanto nesta vida, não tem um que vai alcançar a perfeição, só Cristo. Também, mas é o andar no Espírito. Quanto mais eu vou andando no Espírito pela nova vida, mais eu vou deixando a carne de lado. Essa é a coisa linda do Evangelho. Então, qual a obra do Espírito Santo? É ir me conduzindo a andar no Espírito cada vez mais, para ir me aperfeiçoando. Então, quanto mais eu vou andando no Espírito, mais as coisas da carne vão se tornando fracas. O homem exterior se corrompe e o novo se renova, de dia em dia. Obedecer a palavra, exatamente. E andar pela nossa nova... eu vou responder tudo no decorrer de Romanos 8. Porque aí nós vamos ver o quê? O Espírito testifica com o nosso Espírito. Não recebestes espírito de escravidão. Então, na leitura final de Romanos 8, eu vou explicar tudo isso que vocês estão perguntando. Vamos só segurar um pouquinho, tá bom? Agora, por que não há mais condenação? Olha o versículo 2 que ele fala. Agora, veja bem, você tem que entender muito esse versículo 2 e 3, ó. Porque a lei do Espírito do quê? Da vida. O que ela fez? Me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o que é a lei de gravidade? Ó, se eu largar esse microfone aqui, ó, ele vai cair. Vai ou não vai? É a lei da gravidade, meus irmãos. Não tem como ele não cair. Está claro? Sim ou não? O que é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus? Então, entrou em mim uma outra lei. Se a lei da gravidade, ela cai, o que é a lei do Espírito da vida? É a lei da vida, entrou em mim. Uma outra lei entrou em mim. Onde está essa lei do Espírito da vida? Não está na minha carne, está no meu Espírito. Então, assim como se eu largar esse microfone, existe uma lei da gravidade que faz ele cair, existe a lei da vida dentro de todo cristão nascido de novo. Essa lei da vida jamais vai levar ele para a morte. Vocês estão entendendo ou não? A lei da vida está em nós. A lei da vida, que é a vida eterna, já está em nós. O Espírito Santo trouxe isso para o meu espírito. E essa lei da vida, ela me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o que acontece? Na minha carne está essa coisa ruim. Mas a lei da vida está dentro de mim, crescendo, me sustentando, me mantendo um verdadeiro crente, não é? Segurando o meu homem interior. É a lei da vida, entrou em nós, meus irmãos. Essa lei não tem morte nela, ela me libertou. Um dia você vai sair desse corpo por completo. O que vai permanecer? Tua alma e o teu espírito, que são eternos. E você vai ter um corpo glorificado, um corpo novo no futuro. Porque esse aqui está descartado, esse está condenado. Então já aconteceu, olha lá, não há mais condenação. Como é que Deus vai condenar aquilo que Ele pôs dentro de mim, que é a vida eterna? Não tem mais condenação. Por isso que o crente nascido de novo, ele não, no conceito de muitos, ele morre, depois nasce de novo. Vai morrer nascido de novo umas 200 vezes, porque perde a salvação 500 vezes por dia. O que nasceu de novo é filho, não morre mais. A lei da vida está nele, não morre mais. Por isso que não há mais condenação para ele. Você entendeu isso ou não? É duro entender isso, demora anos às vezes. Então, mas eu vou ler, ó, Então, versículo 2, ó. Porque a lei do Espírito da vida lá. Aonde está a lei do Espírito da vida? Fora de Cristo lá. Em Cristo Jesus. Aonde não há condenação? Em Cristo. Aonde está a lei do Espírito da vida? Em Cristo. Onde nós estamos? Em Cristo. A lei do Espírito da vida em Cristo, ela te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o que é que vai morrer em nós? Vai morrer, essa coisa externa já está morta.
Nós já temos a vida, tá? É uma coisa garantida pelo sangue da cruz. Continuando. Olha lá, porquanto que for impossível a lei não pôde fazer isso. Ninguém do Novo Testamento, aconteceu isso com eles, aliás, do Velho Testamento. Olha lá, o que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o quê? O pecado. Porque a lei de Moisés estava enferma pela carne? Nós já explicamos, a lei era uma coisa espiritual. Somente espiritual poderia cumpri-la. Nós tudo estamos na carne, então a lei ficou enferma, porque a carne não conseguia cumprir a lei. Não resolveu nada. A lei não resolveu nada, não tirou o homem do cativeiro, mostrou o pecado, condenou o homem. Então ele fala, vou ler de novo para você entender. Porquanto que for impossível, por que impossível a lei? Porque a lei não restaurou, a lei não fez ninguém nascer de novo. A lei não trouxe vida, a lei exigiu coisas de pessoas incapacitadas para cumprir. Eles não cumpriram, então a lei condenou. Então foi impossível para a primeira aliança fazer isso que Deus fez em Cristo na segunda aliança. Está entendendo ou está com dúvida? Pode, fala, Galdino, bem alto. Não. Não tem nada a ver com a lei de Moisés. Não. A lei do Espírito da vida não tem nada a ver com a lei de Moisés. É outra lei, a lei da vida. O que é a lei da gravidade? Soltou, caiu. O que é a lei do Espírito da vida? Entrou em você, você tem vida eterna. Não tem nada a ver com a lei de Moisés. Não volta a tua mente para o passado. Então, olha lá. Vou ler o versículo 3 de novo. Olha, porquanto que for impossível a lei. Por que impossível? Visto que estava enferma pela carne. Como a lei não resolveu nada, Deus vai resolver. Olha lá. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa no tocante ao pecado. Agora olha a frase final. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Por que a lei do Espírito da vida entrou em mim e me libertou da lei do pecado e da morte? Porque Cristo assumiu um corpo humano no tocante semelhante à carne do pecado. E o pecado foi condenado na carne dele, o preço foi pago lá. O pecado, quando eu falo pecado, não é só os pecados, é o sistema que entrou no mundo, sistema de destruição e corrupção que passou por todo homem. Isso foi condenado na carne de Jesus Cristo na cruz do Calvário, foi desfeito ali. Então por isso que se tornou possível, não há mais condenação, e a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Se não é o sacrifício de Cristo na cruz, nós não teríamos esse assunto para comentar. Não teria resolvido nada. Fala. Não, era a lei espiritual. É o contrário, nós terminamos para ela na cruz. Porque ela continua assim, ó. Adultério é pecado, mentira é pecado, ser idólatra é pecado. Ela continua apontando. Ela não vai parar de apontar, porque ela é um acusador. Não adulterarás, não cobiçarás, não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não seja obediente, honra teu pai e tua mãe, não serás mentiroso. Coisa que a natureza humana é. Então ela continua assim, ó. Agora nós fomos libertos desta condenação por meio de Cristo na cruz. Já fomos perdoados, redimidos. Está entendendo? Nós já saímos, ela morreu para nós e nós morremos para ela. O fim da lei é Cristo. Por quê? Porque Cristo cumpriu tudo isso e liquidou a fatura na cruz do Calvário. Fala.
Então, eu não li isso ainda. Então, que justiça da lei? Veja bem. Então, quem cumprisse a lei e fosse perfeito, estava liberado da condenação. Quem cumpriu a lei? Jesus Cristo, por nós. Então, a justiça, a absolvição pelo cumprimento, se cumpre em nós agora através do que Cristo fez. Você entendeu? Então, Cristo nos substituiu. Adão pecou, todos ficaram estragados. Eu nasci milhares de anos depois, não tive culpa nenhuma, fui levado de rondão pelo que ele fez. Deus é injusto, então. Então Deus, ele vem em forma de homem e cumpre toda a punição nele mesmo, para mim ser liberado e receber a justiça da absolvição, porque Cristo pagou por tudo, por todos nós na cruz do Calvário. Então, qual a justiça da lei? Cumpriu a lei, você está liberado. Cristo cumpriu, então se cumpre em nós a liberação. Por quê? Porque Cristo foi feito pecado na cruz do Calvário e o pecado foi julgado. Repare bem que sem o sacrifício de Jesus, não tem perdão, não tem absolvição, não tem nada, é condenação direta. Mas o sacrifício dele cumpre tudo. Está difícil entender isso? Vocês estão entendendo isso ou não? Estamos indo? Então, capítulo 8, agora que nós vamos lendo, Paulo vai destrinchando minuciosamente o que ele diz no versículo 1, 2 e 3. Você vai ver que nós vamos ler ainda. Vocês estão entendendo isso claramente, queridos? Entende? Então, sem a obra da cruz do sacrifício, não teria esses ensinos. Nós nem nasceríamos de novo. Você pode ver que no Velho Testamento ninguém nascia de novo. Não tinha doutrina do novo nascimento. Tinha uma promessa em Ezequiel 36 que diz que ele tiraria de nós o coração de pedra, poria o coração de carne, poria dentro de nós um novo espírito e faria que o espírito dele habitasse em nós. Já era um aviso da nova aliança que viria no futuro. Ele está falando da nova aliança, mas ninguém no Velho Testamento nasceu de novo. Por quê? Sem o sacrifício da cruz não havia novo nascimento. Só depois da morte de Jesus Cristo, com a descida do Espírito Santo, é que vem realmente um novo nascimento. Jesus fala para Pedro e fala assim: Pedro, você quando se converter, você apacenta minhas ovelhas. Eu não lembro onde está. Pedro não serviu Jesus aquele tempo todo, não era convertido ainda. Vocês entendem o texto que eu estou dizendo, né? Não era convertido ainda. Essa passagem é o quê? Sim. Vamos ler lá, vamos ler. Abre lá, Ezequiel 36, vamos ler. Ele está dizendo que ele faria uma nova aliança com o povo. Talvez muitos deles nem entenderam. Quer ver? Vamos lá. Ele está falando sobre a restauração de Israel nesse capítulo. Mas vamos ler desde o Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, a partir do 25, né? Depois você leia tudo isso se você quiser. Então, Ezequiel 36, 25, olha, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificareis. Ezequiel 36, 26, agora lá, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Ele que vai pôr. Não depende se a pessoa buscar, se buscou. Não, faz parte da nova aliança. Olha lá. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, um coração novo. Olha lá. Porei dentro de vós o meu espírito e farei. Quem que vai fazer? Ele. Farei que andeis nos meus estatutos e os guardeis, os meus juízos e observeis. Então, Deus vai fazer isso, é Ele que faz. Tirar o coração de pedra, esse estado duro do homem, pôr um coração de carne, coisa sensível.
vai nos dar um espírito novo. Como é que ele nos daria um espírito novo? Através do novo nascimento. E depois poria em nós o espírito dele. Onde você vê isso se cumprindo? Na nova aliança, quando Cristo morre na cruz, o novo nascimento, o espírito nascido de novo, que era nascido da carne é carne, e Deus põe dentro de nós o seu próprio espírito. E ele é que faz que andemos. Não é o teu poder que faz você andar. É Ele que vai trabalhando, que vai fazendo que você ande nos caminhos dEle. É obra de Deus, meus irmãos. Volta lá para Romanos agora. Olha, você tem que ver que muitas coisas que foram anunciadas, alguns dos próprios profetas que falaram não entenderam, porque eles não viram finalizar como nós vimos hoje. Entende? Eles anunciavam aquilo para gerações futuras. Né? Quando Deus falou para Abraão, Abraão, vou fazer de você uma grande nação, o que Abraão viu? Ele viu um filho. Ele não viu a grande nação. Ele não viu nada. Ele viu um filho, nasceu o filho, ó Senhor, eu morri na fé sem ver o que o Senhor me prometeu. Ele morreu. Tem um negócio que fala, alguém que canta assim, quem tem promessa de Deus não morre. Abraão morreu e não viu a promessa se concretizar, viu o filho, mas não viu a nação. Vocês estão entendendo? Então eles profetizavam lá para o futuro. Eles jogaram, é a mesma coisa que pegar uma flecha e jogar, tchum, aquilo sumiu. Ó, vai atingir o alvo, mas eu vou morrer e não vou ver aquilo acontecer. Né? Não é verdade? O próprio Davi, Deus prometeu que o Cristo viria da genealogia dele. Amém, mas ele não viu nada, ele morreu antes. Aquilo vai acontecer lá na frente. Ele só teve uma palavra, uma promessa. Ele creu, mas não viu. Está bem claro isso? Então muitos dos profetas que profetizaram, eles olharam para o povo de Israel daquele tempo, o momento do povo vivendo ali, mas aqueles foram palavras proféticas lá para o futuro, para os nossos dias. Né? Está claro isso, queridos? Então vamos, Romanos 8, vamos lá de novo. Então nós lemos lá, versículo 4, né? Vamos ler o 3 de novo, que é muito importante. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho, a semelhança da carne pecaminosa, no tocante ao pecado. Olha lá, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora presta atenção muito nisso que nós vamos ler agora. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Está bem claro isso? Então, o que está inclinado para a carne, que vive na carne, que não nasceu de novo, ele vai cogitar das coisas da carne. É o que vai atrair ele, gente. É tão difícil os pais entenderem assim, ó. As crianças são pequenas, você traz elas na igreja, as florzinhas de Jesus, mas elas não nasceram de novo porque cantaram, elas não nasceram de novo porque fizeram um gracejinho, não. Então os pais pensam que os filhos são crentes. Aí quando eles começam a crescer e se pender para o mundo, eles começam, ninguém pode produzir uma vida espiritual se não nasceu de novo. Então eu converso com vários pais, minha filha dá selinho na escola, minha filha está se arrumando cabelo, eu falo, meu irmão, ela precisa se converter aí. Não, mas desde pequena na igreja, você pensou que ela era santinha? Não é, que a viborazinha está aparecendo. Você vai ver quando tiver 17, 18 e falar assim, não, na tua cara. Aí você vai ver a dureza, enquanto está só nisso, né? Vocês estão entendendo? Só não vai se comportar assim quem nascer de novo, meus irmãos. Vocês entendem isso ou não? Então é uma batalha, e os pais vão vendo que o filho não tinha nascido de novo. E depois os filhos vão para o mundão. Mas não pode, não tem jeito. Só quando nascer de novo aí volta. Que nem o filho pródigo. Porque os que estão o pendor da carne é uma coisa terrível. Como é que você vai falar para um jovem? Não faça isso se ele está na flor da idade e quer beijar.
Ó, não vai transar, mas ele, que eu quero. Vocês estão entendendo? É contra a natureza dele, é duro. Só se nasceu de novo ainda é capaz. Mas se não nasceu de novo, vai cair. Se inclina para a carne. Vocês estão entendendo ou não? Se inclina para a carne. Mas quem é do Espírito vai se inclinar por Espírito, vai travar a batalha, mas vai se inclinar para o Espírito. Então vamos ler de novo lá. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito cogitam do quê? Das coisas do Espírito. Então existe aquela inclinação, ainda que a tua carne queira voltar para lá, você se inclina para o Espírito. Você é de Deus, nasceu de novo, medita na palavra. Ó, você está aqui numa sexta-feira. Você foi muito inclinado pelo Espírito para as coisas do Espírito. Porque largar a sexta-feira, né? E vir aqui para a igreja. Hoje tem uma festinha de uma menina da igreja aqui de 15 anos. Tem alguns que vêm no estudo que estão lá na festinha já. Podia ir 1 hora depois, qual o problema? Mas já foram no começo. Vocês estão entendendo isso? Não é errado fazer isso, Deus abençoe. Mas, se eu me inclino para a carne, eu cogito das coisas da carne. Então, se eu me inclino para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito não agradam a carne. Não agrada. Chega para um adolescente de igreja e fala assim, oh, não põe esse piercing, ele quer pôr o piercing. Oh, não vai fazer essa tatuagem, ele quer fazer. É duro, fala a verdade. No começo, quando começou essas coisas, né, olha as igrejas hoje, a maior parte da moçada pode estar escondido, mas que tem uma coisinha aqui, tem um furinho aqui. Está tudo assim, porque se inclina para a carne. É duro, meus irmãos, é o imã que está atraindo. Não vou. Mas quem nasceu de novo vai se inclinando para o Espírito. Para o Espírito. Para o Espírito. Vocês estão entendendo? Agora, olha lá, a inclinação da carne dá em quê? Porque os que se inclinam da carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Então, pastor, quer dizer que um crente novo, não, o crente novo ainda não se inclina para o Espírito, porque ele ainda não foi ensinado, injetado dentro dele o amadurecimento. Por isso que Paulo fala, se alguém deseja ser diácono, presbítero, o episcopado, excelente obra deseja, mas convém que o bispo, o pastor, seja o quê? Aí ele vai dando, marido de uma só mulher, não seja bebedor de vinho, seja paciente, longânimo e tal. Depois ele fala assim, e não seja neófito. O que é o neófito? É o novinho na fé, para não cair no laço do diabo. Então, um crente novinho na fé, meus irmãos, não tem condições de exercer um pastorado. Ele não sabe nada ainda. Ele pode falar muita coisa, ler a Bíblia, gesticular, mas lá no Espírito ele desconhece um mundo de anos pela frente. Então ele vai se inclinar para as coisas da carne muito ainda. Ele não tem ainda um governo. Mas conforme ele vai crescendo, ele vai começar a se inclinar para as coisas do Espírito. Ele vai adquirir uma maturidade, então ele está preparado para lidar com pessoas. Preparado para ensinar, preparado para estar na frente de uma igreja. Por quê? Porque além da palavra, ele vai ter no Espírito uma maturidade. Vocês estão entendendo ou não? Eu vejo as pessoas se convertem. Ela dá 2 batidinhas no pé no chão, a missionária. Quanto tempo encontrou Jesus? 1 mês. Missionária. Vocês estão entendendo? A pessoa se converte, 1 ano, ela já é pastor, 1 ano, pastor. Não sabe nada ainda. Não sabe nada ainda. Ele não sabe nada. Aí você olha, ele nem casado é. O que ele vai falar de família? Quando vier uma mulher pedir orientação que está em crise com o marido, o que ele vai falar? Não sabe nem o que é uma vida de casado ainda. Não tem nada para fazer. Como é que ele vai lidar com o povo? Aí sabe o que vai acontecer?
Ele vai entrar em cada crise. Nos primeiros anos ele é falador, parece que sabe tudo, né? Mas depois, quando começar a crise no casamento dele, quando começar os problemas na igreja, ele não vai saber lidar, porque ele não aprendeu, ele é neófito, ele achava que era alguma coisa, ele vai cair no laço do diabo, vai ficar enlaçado, porque é imaturo. Por isso que a gente, meu Deus, eu falo assim com um peso no coração muito grande, a gente pode evitar certas coisas, porque já passou por elas, né? Entende? Então essa inclinação do Espírito não é uma coisa instantânea que vai estar na tua vida. Uma coisa que conforme você vai sendo edificado com a palavra, conhecendo o Evangelho, o Espírito Santo vai te levando, até você, por experiência, saber das coisas, saber avaliar. É uma obra do Espírito Santo, ninguém faz isso pelas pessoas. Eu posso te dar a palavra, mas a vida não tem o poder para te dar, mas o Espírito Santo tem. Então, a gente vê muita gente, vou brincar com vocês até teologia, mas toma uma inclinação para a carne exagerada. Aí ele entende assim, por que meu ministério não acontece logo? Não acontece, fala assim, glória a Deus, Senhor, tem coisas em mim que eu mesmo não conheço, o Senhor está me preservando de entrar numa fria. Conheço um monte de gente que acontece, porque é isso, porque é aquilo, porque eu faço. Assumiu lugares que não estava preparado, e eu avisei alguns, hoje nem na igreja está, nossa, entrou em cada fria, porque você pregar uma vez por ano é uma coisa, agora você tem que pregar toda semana e ensinar toda semana, se você não tiver gás, um mês já te acaba, você fica arrasado, não sabe mais o que falar, não sabe para onde ir, você fica desesperado. Você pregar de vez em quando é uma coisa... Eu quero ver toda semana você está diante do povo e ter que abrir a Bíblia e ficar explicando pedaço por pedaço. É terrível, se você não está maduro, você não vai suportar, meus irmãos, vai afundar. Vai ser difícil, É preferível estar sentado do que falando. Então o pendor do Espírito é vida. Agora, não esqueça isso. Estou salvo, não há mais condenação, fui liberto da lei. A lei do Espírito da vida está em mim. Então agora é obra do Espírito Santo, que Ele vai me levar à maturidade, Ele vai levar à profundidade dessas coisas. Vai levar você a andar no Espírito, andai no Espírito. E não satisfareis a concupiscência da carne. O único meio da carne ser vencida, você pode se matar de fazer jejum. A carne fica fraca, começa a comer de novo, volta tudo. Ela não morre só pelo Espírito. Que eu consigo não ser escravo do meu temperamento ruim. Eu vou conseguir ser menos irado, ser longânimo com as pessoas. O fruto é de quem? Meu ou do Espírito? Mas o fruto do Espírito não é meu o fruto dele, é dele, é ele que produz em mim. Mas quando? Quando eu vou andando pelo Espírito. Então ele vai produzir amor, alegria, paz. Ele vai me ensinar a ser longânimo, benigno com o meu próximo. É o fruto dele, eu vou andando no Espírito e ele vai produzindo o fruto em mim. Agora eu sozinho não consigo produzir o que é dele, porque é dele o fruto, não é meu. Agora a obra da carne, feitiçaria, ira, discórdia, dissensão, eu vou produzir de monte, porque esse é o meu fruto. Está claro isso, queridos? Continuando a leitura. Versículo 5 de novo. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam do quê? Das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá morte. Então, que morte é essa que é perda da salvação? É morte eterna? Não, não é isso, é morte. Um crente novo que está na carne, ele vai criar inimizade, ele vai brigar com alguém, ele vai produzir um monte de morte no relacionamento, na igreja, vai brigar, porque ele é novo, ele está na carne ainda. Não é verdade? Você não vê na igreja? A irmã que dirige o louvor não gosta da segunda que dirige. Aquele que faz isso briga com aquele. O que canta é uma encrenca o tempo todo. Porque é o pendor da carne, da morte, da dificuldade, da morte. Não é verdade?
Qualquer coisa que altera na igreja, fala, discorda, concorda, discorda. É o pendor da carne. É morte. Morte no relacionamento, um não vai com a cara do outro, é um montão de morte. Mas é um crente salvo que está na carne ainda, não cresceu. Não é por isso que a gente tem que ser. Todos têm valor, todos são importantes. Vamos ser tolerantes com todos, pacientes com todos, porque a obra é de Deus, não é nossa. Eu não posso produzir isso, nem mesmo em mim, só pelo Espírito. Continuando. Olha lá, versículo 6, porque o pendor é pender, né? Para a carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne, não pode o quê? Agradar a Deus. Então tudo aquilo que está no nível da carne, produzindo, aí você vai falar assim, ó, pastor, então está na carne é mentir, roubar, isso é tudo pecado grosso. Mas eu posso estar dentro de uma igreja e estar numa carne, ser dirigente de coral. Está numa carne, achar que aquele posto é meu, que eu ponho para cantar quem eu quero, que eu controlo tudo. É só você tocar, você quer ver alguém que está na carne? Toca num detalhezinho nessa área dele, ele vira fera. Está na carne. Ele não suporta ser tocado ali. E às vezes o Espírito Santo toca no ministério, faz acontecer coisas que é para ferir bastante o homem de Deus, para ele largar a carne e ficar bem no Espírito, ser manso e entender que a obra é de Deus, não é nossa, nós não somos donos da obra, é de Deus. É de Deus, meus irmãos. Esse que está na carne aí atrapalha muito o crescimento da igreja também. Sim, por exemplo, a nossa igreja tem 10 anos. Agora que ela está tendo cara de igreja, que eu estou vendo quem amadureceu, quem está firme, quem porque deixou cair um salgadinho. Eu falei, caiu um salgadinho, eu vou embora da igreja. Caiu um salgadinho, o senhor falou que eu caio um salgadinho, eu vou embora da igreja. Tem gente assim, né? Você falou uma coisa, eu vou embora da igreja. Agora é que eu estou vendo que tem os meus irmãos maduros, que não vai sair da igreja e falar assim, ó, hoje você senta aqui, o outro vai fazer isso. Ele não vai falar, vou embora da igreja. Ele vai sentar e vai entender. Hoje eu estou vendo alguns despontando assim. Porque até então, quando você vê uma pessoa vem, vai embora, não dá ainda. Está difícil a igreja tomar corpo. A igreja é que nem um time. Tem que ter um certo treino, uma habilidade, um conjunto para a coisa ir para frente. Se não tem essa turma aí, vai para a 2ª divisão, vai para a 3ª divisão. Agora, para aparecer esse conjunto, às vezes demora anos. Quantos aqui na igreja que eu pensei que me ajudariam? E a igreja ajudou muito, foi embora e nem gosta mais de mim. Parece que eu virei inimigo, só fiz bem para eles. Não é verdade? Quantos? Muitos. Não é verdade? Se a gente tivesse todo mundo desde o começo, a gente estava com umas 1000 pessoas aqui. Então, mas é que tá, isso não surge da noite para o dia. Então a pessoa chega na igreja, ela não sabe os defeitos que ela tem, nem os que eu tenho. Aí começa uma obra do Espírito Santo, é um trabalho, a pessoa quer ser um ajudante, um diácono. Então Deus vai mexer muito no caráter dele, vai criar a situação que a ira dele vem para fora, a raiva, para ver se você vai suportar, vai ser mudado ou vai quebrar o pau. Então é duro. Então para se firmar como alguém que presta trabalho na igreja, você vai passar, vai ter que aprender a tolerar, vai ter que deixar o seu calo ser pisado, vai ter que ser substituído, você vai ter que passar por um monte de coisa e aprender a suportar tudo e se livrar disso. Porque Deus quer alguém assim, ó. Vamos supor que você está assim. Vamos supor que um dia eu estou aqui, e tal, agora Deus fala para mim, agora você vai lá para a Cachoeirinha, larga essa igreja aqui, manda alguém pregar, vai para a Cachoeirinha. Por que o senhor faz isso comigo, Deus? Eu tenho que ir, aí eu vou falar, sou servo ou sou dono da igreja? Eu tenho que largar tudo e ir. Se Deus falar que eu tenho que fazer isso, eu entender. Tem que largar tudo, do jeito que eu vim, eu vou. Né? Agora, se eu não tiver maduro, se o próprio Deus quiser que eu mude alguma coisa na minha vida, eu vou quebrar o pau com todo mundo, porque eu não quero mudar. Eu me adaptei. Tinha uma pessoa aqui na igreja que achava que ela era dona disso aqui, ó.
Eu sou dona do rétro. Aí um dia eu falei para ela, não, você não é dona do rétro. Deixa outro pôr um pouquinho a letra. Ela foi embora da igreja por causa disso. Porque só ela queria trocar as letras. Se outro trocasse, não, vou embora da igreja. Por causa de uma besteira dessa. Já aconteceu isso aqui. Não, entende, então você entende, esse andar no Espírito, principalmente pela obra de Deus, é uma coisa longa, de muitos anos. Vocês entendem isso, queridos? Vocês entendem isso? Então, pastor, você deve falar assim, pastor, não traz gente para pregar. Não traz, meus irmãos, eu não trago para a própria proteção, porque tem igreja que é assim, o cara vai lá, aí o pastor, olha, esse cara aí tem dinheiro, hein? Esse cara ele vem com um carrão, fazer uma visita para ele, daqui a pouco ele virou presbítero, para não ir embora, o pastor já amarra a pessoa, porque eu sei que é assim, avalia tudo. Você pode ver que às vezes você vai em igreja, a autoridade da igreja são só os ricos. Não tem ninguém pobre, é só rico, por quê? Porque o cara tem dinheiro, eu prendendo aqui, o dízimo dele é bom, eu vou dar umas revelações aqui, que Deus vai fazer uma grande obra, e é isso. Aí você olha para a igreja, quem são os missionários? É só os ricos, não passaram por nenhum tratamento no espírito. Está cheio disso aí, gente, está cheio disso aí, para prender a pessoa na igreja. Agora eu nunca vou fazer isso aqui. Eu acredito que Deus vai levantando um ou outro, até a gente ter um time base bem forte, que aconteça o que acontecer, a gente não racha, a gente está unido. Né? Às vezes, o cara é rico, é um presbítero que não sabe nada, tem 1 ano de conversão, vai criar uma confusão na igreja, mas está lá, mas porque tem dinheiro já é presbítero. Já é, Carlos, você sabe disso, Carlos. É tudo, não, vem cá, vem fazer a obra e tal, né? Meus irmãos, é duro falar essas coisas, mas nesses 35 anos já passei por tudo isso, então de vez em quando sai essas coisas para mim, isso é para proteção. Quisera eu ter ouvido isso, quisera eu, quando era assim, mais novo na fé, alguém me falasse essas coisas muito, seria tão bom para mim, mas eu não ouvia isso, não é? Por isso que não perdi, mas podia ter sido muito mais útil. Mas continuando, nossa, já passou o tempo, então vamos parar por aqui. Semana que vem nós vamos começar tudo de novo esse assunto, tá? Tem que ser umas 2 vezes cada assunto para ficar bem memorizado e bem gravado.